Então vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Verso 20 e 21 do primeiro capítulo de Jó. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Grande Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro maravilhoso, Emanuel, Rosa de Saron, Lírio dos vales, Cordeiro sangrento, Leão da tribo de Judá. O Senhor é tudo isto. O Senhor é mais do que isso, mais do que a estrela da manhã. O Senhor é Deus eterno. O Senhor é Salvador. O Senhor é curador. O Senhor é construtor, é arquiteto. E construiu pela palavra falada tudo que é eterno, tudo que não passa e tudo que passa. Tudo o Senhor criou. O inimigo não criou nada, porque ele não tem poder para criar. E por isso, Senhor, nós nos postamos diante do Senhor em espírito de culto, em espírito de adoração, suplicando ao Senhor que haja uma recompensa do céu para todos quantos têm vindo aqui. Aquela recompensa que só a Tua palavra pode oferecer, só o Teu Espírito pode oferecer. Nós te pedimos, Senhor, pelas irmãs, pelos irmãos, nas suas horas difíceis, nas suas dificuldades, muitas delas insuportáveis. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. O Senhor é o advogado do órfão e da viúva, de todos quantos necessitam e buscam a Ti, com clemência, com humildade, com mansidão. Senhor, nós estamos ante a Tua face, lembrando do sacrifício do Calvário. Agradecemos por poder estar aqui, por podermos cantar, louvar, adorar e ouvir a Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus Cristo nós suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu abri esta mensagem ali e vi uma frase. Essa mensagem é sua vida digna do Evangelho? Eu vi essa frase aqui no parágrafo 178. Ele não era agitado. Agora é claro que o profeta está se referindo a Jesus Cristo. E nós acabamos de ler aqui nas Escrituras sobre Jó. Esse livro, ele é escrito todo, do primeiro versículo, do versículo do primeiro capítulo até o último, ele está relacionado com a vida de Jó.
Mas ele não abrange somente a sua parte física, porque a Bíblia, ela não se relaciona conosco somente em relação à parte física, material. E quando Deus trata com o homem, naturalmente o seu corpo é envolvido, a sua vida é envolvida, como os seus familiares, os seus próprios filhos e filhas, seus bens, todos foram envolvidos na questão. Mas para quê? Para que tivéssemos aqui uma declaração tão patente, tão consistente, tão convicta como aquela: eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele me chamará e eu lhe responderei. Ele afirmou de uma maneira convicta que ele sabia que a sua vida passaria de uma forma ou de outra. Quer continuasse boa como vinha até ali, seus filhos, seu gado aumentando, suas riquezas, aquilo que o diabo alegou lá diante de Deus, vai tudo bem para ele. Mesmo que não tivesse lhe acontecido coisa alguma que viesse ser uma contradição tão tremenda na sua vida, que viesse a ser um choque através do qual ele manifestaria, deixaria esse livro na Bíblia, que o crente não é só crente enquanto as coisas vão bem, que o crente pode ser crente também quando tudo vai mal, em relação a si próprio. Quando tudo vai mal em relação a si próprio, porque ele ficou leproso. E a lepra na Bíblia Sagrada significa pecado. E ele ficou com seu corpo todo em chaga, a pura chaga. Agora aquilo, sem dúvida alguma, era Deus tratando com Jó. Por amor de quem? Veja, tudo o que ele fez lá, todas as pessoas que ele tomou lá no Velho Testamento, foi por amor da sua igreja, foi para servir de mensagem para nós. Então eu quero dizer o seguinte: Jó tinha razão para ficar agitado. Aliás, como um ser humano que era, normal, natural, como nós, como qualquer um de nós, com sentimentos paternos, humanos, Jó deveria ficar agitado e revoltado. Mas nós encontramos que não foi assim. Agora, ele estava sendo já uma das pedras, estava sendo quebrada. Você vê quando o construtor vai fazer uma casa, abre-se a vala, bate-se aquele terreno e joga pedra ali, quebra. Cada pedra tem o seu significado naquele alicerce.
formar estrutura, ela vai ficar enterrada ali, ninguém vai ver, mas ela forma estrutura, base para se levantar uma parede. Aquela casa pode ficar bonita, linda, por fora, por dentro. E aquelas pedras não aparecem, mas só justamente aquilo que está sustentando aquela casa. E estas pessoas foram pedras quebradas. Você vê que eles chegam ali e metem a marreta. E quebram-nas. E enterram-nas ali. Paulo falou isso, veja só como ele disse lá em Efésios capítulo 2, né, verso 20. Ele fala do fundamento da igreja de Jesus Cristo, o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Isso quer dizer, foram pedras que foram fincadas para o alicerce da igreja. E o mesmo São Paulo disse que estas coisas aqui do Velho Testamento foram escritas como sombras para nós. Ele disse isso, acho que é 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. É isso mesmo. Ele disse: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo maná, do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, de idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Então ele continua aconselhando, mas disse: essas coisas foram feitas em figura. E elas então formariam alicerce. Olha, ninguém pode tomar ninguém como tipo, a não ser o profeta. Mas o profeta tomou, por exemplo, Abraão como tipo da noiva. E Abraão viveu exclusivamente naquela dispensação de Deus, e teve aquele tipo de vida. Sua mulher foi estéril, não concebeu durante a sua mocidade, durante o tempo que ela tinha possibilidade como mulher de conceber. Tudo já com o propósito de Deus, para ficar escrito sobre sua fé. Então aquilo é alicerce, é pedra fincada no grande edifício de Deus. E eles tiveram razão para serem agitados. Parece que Deus brincou com alguns deles. Parece que Deus brincou com José lá no Egito. E Deus deu permissão para Satanás brincar com Jó. Mas o que acontece? Naquela hora mais crucial
No instante que tudo que Jó fizesse determinaria o seu destino. Chega um instante que a mulher, o homem, a pessoa, mesmo a criança, ela tem um instante de tomar uma posição, tomar uma decisão que vai, sem dúvida alguma, determinar o seu destino. Ela vai ter que dizer sim ou não. Definidamente. Num negócio, num carro que está comprando, o vendedor, a vendedora, usa todos os argumentos para constranger a gente. Mas chega a hora de você ter que dizer assim: não, eu não vou comprar. E se levantar e se despedir e ir embora. Ou então eu vou comprar. Eu quero. Chega a hora de você dizer sim para o casamento, e aquilo vai determinar um dos lados mais importantes da sua vida, mais sublimes. E chega a hora de você dizer não, sim ou não. Vai chegar o instante de você ter que dizer sim ou não. Ele disse: Rebeca tinha que dizer sim ou não. E naquela hora, quando o mensageiro disse: procura a menina, vamos, deixa ela decidir. Seus pais deixaram que ela decidisse por si própria. Ela disse: eu irei. Com aquilo determinou que a Rebeca foi a noiva, a esposa de Isaac, o filho da promessa de Deus a Abraão. Ela não sabia realmente o que estava acontecendo, mas ela teve que decidir. E aquilo determinou que seu nome ficasse nas Escrituras como aquela que montou no caminho e seguiu o mensageiro até o encontro do seu noivo, do seu esposo, que por sua vez saiu fora de casa ao campo para encontrá-la. Há momentos que você vai sendo levado até que você tem que dizer não. Definitivamente não. Ou definitivamente sim. Aquela experiência do irmão Branham nunca fica velha. Quando o diabo foi trabalhando com ele, e a sua razão foi consentindo, porque era verdade o que o diabo estava falando. Era verdade. Você tem que entender que o diabo entra na sua casa e te fala verdades. Entra através da mãe, entra através do pai, entra através de irmã, através de irmão, através de cunhado, cunhada, tio, primo, prima, namorada, namorado. O diabo entra através de uma pessoa na sua casa e te leva a você para aquela bifurcação. Você não pode oscilar. E lá estava ele, você conhece a experiência, sobre sua filhinha, que era o que lhe restava, junto com Billy Paul, que lhe restava com Billy Paul.
De família é o que ia lhe restar. Do seu casamento é o que ia lhe restar. Billy Paul e aquela garotinha. Mas a menina ia morrer de todas as formas. Com meningite. Sua esposa já estava morta. Seu pai também, seu irmão. É aquela fase que cai na vida de certas famílias, de certos homens, determinadas fases, que se ele passar por aquela fase, ele chega lá. Existe uma fase que assim, uma coisa chama a outra. Então, o diabo lhe falou verdades. Esse Deus não se incomoda com você. Ele disse assim: o diabo não podia tentar me convencer que Deus não existe, porque ele sabia perfeitamente que eu conhecia a Deus. Então ele tem estratégia. A serpente não tentou tirar. Você vê que ela esteve, a Eva esteve na mesma condição. Ela podia ter vencido. Mas é aquele negócio, aquela curiosidade, escutar fulano, não é? Vai escutando, e eles dizem: água mole bate em pedra dura até que fura. Aí então o diabo disse para ele, e você sabe que o diabo estava usando a sua próprio raciocínio, sua própria razão. Se Deus não se incomoda com você, Ele cura os outros, Ele ressuscita mortos, Ele ouve sua oração e cura câncer, mas agora pela sua filha, pela sua mulher, por você mesmo, Ele não faz nada. Ele disse: está certo. Ele está falando a pura verdade. Eu estou abandonado. Mas de repente, essa luzinha que estava lá dentro, essa fagulha que estava dentro de Jó, quando Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Isso quer dizer para a terra, né? O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, gente, ali começou a determinar já todo o livro de Jó. Foi esse princípio que determinou tudo. Veja, até o capítulo 42. Os demais capítulos dessa vida ficaram determinados por este capítulo. Há capítulo na sua vida que vai determinar todos os demais. Que coisa tremenda! Como se pode dar as mãos para um homem como esse? É por isso que eu digo, a gente tem que estar com os filhos de Deus, com os eleitos de Deus, que amam esse profeta de Deus. Mesmo nas horas mais difíceis, contraditórias, mortos de uma maneira contraditória, seja de que forma for. Seria bom estar ao lado de Jó? Mau cheiro, mal cheiroso. Será que sua esposa fez questão de beijo na boca, de abraços, de carinhos, quando ele estava leproso? Naquela hora ela tinha que cuidar da sua própria saúde,
Seria imprudente ela abraçar e beijar, dormir, deitar com um homem leproso. Mas que privilégio, que privilégio! Teria aquela pessoa que ficasse ao lado de Jó, sentado com ele lá, não da forma que aqueles denominacionais ficaram. Essa pessoa estaria, seu nome estaria escrito aqui na Bíblia, né? E no sair do ventre. Agora ele disse: o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Então essa fagulha já sabia falar isso. Já havia dito isso lá séculos atrás, quando saiu lá dentro do irmão Branham. Ela tinha que dizer a mesma coisa. Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai, Satanás. Aquilo ali determinou todos os demais capítulos de sua vida. Ele estava no princípio. Engraçado que ele estava no princípio também. Capítulo profético mesmo, ele estava no primeiro capítulo. É por isso que se tem que pensar. Esses jovens que aspiram ao ministério deveriam estar extremamente zelosos no bem, na santificação, na palavra, no trato, nos negócios, no namoro, no lar, na consciência. Eles deveriam estar mais fortes do que os velhos. Como João disse, os mancebos deveriam estar mais fortes. Porque se começa de uma maneira relaxada, de que maneira vai chegar lá no fim? De que maneira chegará no fim? Apostatados. Isso é matemática. Deus é interessante. Por que Deus trabalha assim? Eu propus uma coisa. Eu não quero fazer pergunta para Deus. Perguntar para Deus, mas por que morre assim? Por que morreu assim? Porque eu não quero fazer pergunta. Não faça perguntas. Não pergunte nada. Pare de perguntar. O irmão Branham disse: você nunca poderá passar de sua interrogação. Agora veja como ele trabalha, como ele manipula o vaso como se fosse realmente um oleiro, que de fato é. Ele vem a Abraão, já na sua velhice, promete o filho. O profeta diz: aquilo serviu de gracejo, aquilo serviu de zombaria, aquele velho proclamar uma mensagem que ele ainda teria um filho com Sara. É uma psicose, uma coisa que aconteceu com esse homem. O que está acontecendo? O meu irmão Branham analisa assim, diz: mas ele é um homem sério. Ele é um homem sério. Ele nunca foi de tonterias, ele sempre foi um homem equilibrado. Veja quando ele teve a questão com aquele sobrinho dele, veja como ele agiu tão sensatamente, de uma maneira tão convicta, tão consciente. Mandou o sobrinho escolher, não teve guerra, o lado que quisesse. Agora, esse homem, espera um pouquinho, esse homem não é de falar estas coisas. Devemos ter cuidado. Mas ele está dizendo que vai ter um filho. Irmãos, tudo isso aconteceu. Ele ganhou o filho.
Vocês conhecem a história. Sara se renovou, foi transformada. Abraão se casou depois de Sara. Começou tudo de novo. Mas é brincadeira. Vem esse menino, filho da promessa, e de repente Deus chama Abraão ali. E nessa hora Sara não deveria estar nem do outro lado da tenda para escutar, não, porque não podia nem ouvir. Abraão, vem cá, me dá teu filho, você vai sacrificá-lo para mim. Mas o que é isso? Eu não estava pedindo filho para o Senhor, mas agora que eu amo tanto esse menino, o Senhor vem e me pede para sacrificá-lo. Ora, Jesus vem e te pede, o mínimo você não pode oferecer. Pede que você apenas resista um pouco desse mundanismo, dessa moda nojenta, dessa vida pesada de pecado. Você não quer, nega. Às vezes, eu estou falando você em termos, vocês entendem, os irmãos, as irmãs aqui entendem, mas essa fita vai para longe. Às vezes pessoas que não querem podem ouvi-las e passarem a querer. O quanto Deus exigiu daqueles homens, e hoje Ele só pede para nos dar. Ele só quer dar, Ele não pede nada de nós, a não ser para a gente receber o que Ele quer dar. Tudo que Deus pede de nós é para o nosso bem, é para vivermos mais, é para termos mais saúde, é para ministrar melhor o nosso dinheiro, é para termos uma casinha própria, é para termos melhores dentes, é para termos melhor visão, enfim, termos mais aconchego familiar, harmonia no lar. Tudo que Ele pede para nós é só isso, é para você ser feliz e viver mais, com saúde. E chega lá e pede Isaac, a coisa, o rebento, que rebentou como uma rosa no jardim de Abraão. Agora ele chega e diz: olha, me ofereça Isaac. É brincadeira? Não. Tudo por amor de nós. Tudo como figura para nós. E lá vai o Abraão oferecer o Isaac. Só tem uma coisa, que Deus não pede nada que Ele não tenha dado primeiro. Veja, antes dele pedir a Isaac, Ele deu o Isaac. Eu sempre medito nas coisas desta forma assim. Eu entro num avião e estou vendo assim a exigência. Já falei aqui sobre isso, a exigência e até a arrogância de passageiros que são arrogantes, petulantes, orgulhosos, aquela coisa mais nojenta, mulher e homens extremamente arrogantes, exigentes. Agora eu fico pensando, o que acontece com um avião desse quando ele dá um pane lá no ar? E que porventura venha fazer um pouso forçado em algum lugar e morre uns ali misturados, como já aconteceu, e por fim eles têm que comer carne daqueles que morreram para poder sobreviver. Então acaba toda a arrogância. Lá no hospital, quando
o orgulhoso, a orgulhosa cai na cama, vai para o UTI, vai ser lavado por enfermeira, acaba o orgulho, acaba aquela coisa asquerosa. Principalmente a gente nova, não está pensando muito na realidade dos fatos da vida. Tem que se pensar nisso. Há nesta hora mocinhas de 15 anos em estados deploráveis, e os pais dariam milhões e milhões para salvá-las, de pais ricos. Muitas delas estão apodrecendo nesta hora num túmulo, e bichos já estão comendo seus lábios que viveram pintados desde os 12 anos de idade. A defunta, com 3 dias, 4 dias, vira puro bicho, coró, aquela coisa branca, aquelas coisas mexendo assim, ó. Vocês têm que pensar nisso, sim. Eles deviam passar isso na televisão. Os seios, as partes que são tão tangentes, os olhos estão sendo comidos por bichos. Então acaba tudo. Agora, quando Deus pede a alma, Ele deu primeiro a alma. Quem foi que criou a alma? Quem foi que criou seu espírito? E para que Ele quer a sua vida? É para você ser uma escravinha dele? Não, não é isso. Ele está pedindo sua vida para você viver num reino eterno. Viver num reino eterno, de glória, 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 eternamente. É isso que Ele está pedindo. Ele não está pedindo para explorar de ninguém. Agora, ele deu Isaac primeiro para Abraão, depois lhe pediu. E você conhece a história. Nosso tempo já se foi. Agora vamos lembrar, porque essa frase me veio ali, ó, abri. Nenhum deles se portou de uma maneira agitada. E houve, na verdade, a bifurcação, o momento, a hora da decisão, de decidir ir ou ficar. Concordar com a razão, com o diabo, com o Satanás. E ir para o meio dos loucos, onde era o lugar da mulher de Jó. Ele não quis dizer para ela que ela tinha que ir para o hospício, para a clínica de repouso, não queria dizer isso. Ele está dizendo, seu lugar no meio dessas mulheres loucas. Porque a verdadeira loucura não está no hospício, a verdadeira loucura está na sociedade. O profeta disse, elas são dementes e não sabem. Ele não era agitado. Jesus Cristo, como a Bíblia afirma, deixou a sua glória, conhecia a sua glória e se fez carne. Agora, uma certa feita, o irmão Branham, com um irmão que gostava de caçar, com ele disse, irmão Branham, a gente vai caçar no milênio? Ele disse, não, irmão, lá no milênio ninguém morre, nada morre no milênio, nada morre, você viu, nem animal, nada, nem pessoas, não há cemitério no milênio, não há hospital no milênio, no milênio não tem nem Bíblia.
Para dizer faça aquilo, não faça aquilo. Não, lá não tem. Ele disse, irmão Branham, eu tenho isso no sangue, eu sei. Todo caçador lamenta saber que não pode caçar mais. É tão triste a gente saber que não pode caçar mais. Os dois únicos esportes bíblicos, o diabo tirou da terra. Não, da terra não. Apesar que o país desenvolvido tem a caça e a pesca, não é? Esse país subdesenvolvido é que... Mas os desenvolvidos têm, na Europa, Estados Unidos, grande parte da África tem a caça e a pesca. E onde tem a caça programada, os bichos fazem aumentar. Está aumentando. E onde é proibido, está acabando. Mas o que acontece é o seguinte, aquele irmão ficou naturalmente meio assim, sem graça, né? Quer dizer, o milênio vai ser tão bom. E uma das coisas melhores que existe é caçar. O irmão Branham disse para ele, irmão, se você tivesse sido um porco e viesse a se transformar em homem, você gostaria de voltar a ser porco novamente? Ele disse, não, irmão Branham, não, que é isso? Jamais, né? Ora, o que é porco? O porco leva a vida mais triste. Porco tem que engordar de qualquer forma. E se ele soubesse, ele não comeria tanto. Mas comendo tanto, ele se engorda. E engordando, só tem uma coisa para acontecer com ele. É ir para lá, tá? Disso depois de viver na lama, fuçar lama e tanta coisa, você sabe a vida de porco como é que é. Ora, um homem voltar a ser porco depois de ter sido um porco? Não. É a mesma coisa, você uma vez esteve na comunhão, foi lavada, batizada em nome de Jesus Cristo. Pedro usou essa expressão, você vai querer voltar para a lama? Você não quer, ninguém quer. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos